Bem-vindos a um mergulho fascinante na narrativa épica que mudou o nosso mundo. Convido vocês a compartilharem essa jornada, pois juntos descobriremos os segredos ocultos da queda de Adão e Eva e o impacto duradouro que ela trouxe sobre todos nós. Muitas pessoas desconhecem esse fato e a maioria delas fica surpresa descobrindo que a Bíblia apresenta diversos exemplos de maldições. A palavra de Deus traz consigo uma quantidade considerável de casos de maldições, sendo o termo maldição mencionado quase 200 vezes. Isso evidencia a importância significativa desse tema, que merece uma análise mais aprofundada. À primeira vista, a vida humana pode parecer uma combinação aleatória de momentos bons e ruins, aparentemente sem estrutura ou regras discerníveis. No entanto, é importante destacar que a maioria das pessoas não tem conhecimento desses aspectos, mas a Bíblia deixa claro que essas forças estão em ação e tem muito a dizer a respeito. A Bíblia se refere especificamente às bênçãos e maldições. Ela nos ensina que a humanidade foi criada à imagem de Deus e destinada a viver em comunhão com Ele. O primeiro homem, Adão, foi criado por Deus a partir da terra e colocado no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, conforme descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus disse a Adão que ele poderia comer de qualquer árvore do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava localizada no centro do jardim. A consequência certa de desobedecer a essa ordem seria a morte. Após a criação de Adão, Deus declarou que não era bom para o homem ficar sozinho. Então ele criou a primeira mulher, Eva, a partir da costela de Adão. No entanto, Adão e Eva pecaram quando foram tentados a desobedecer a Deus. A tentação veio por meio de uma serpente, que era Satanás disfarçado. A serpente questionou o caráter de Deus, insinuando que ele estava com ciúmes e o estava impedindo de alcançar seu pleno potencial. A serpente afirmou que se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás tentou seduzi-los com a promessa de divindade. Os resultados foram de fato impactantes, pois Adão e Eva sentiram-se desconfortáveis na presença de Deus, cheios de medo e se escondendo dele. As promessas feitas por Satanás nunca se concretizaram, uma vez que desobedecer a palavra de Deus nunca levará à verdadeira sabedoria. Pelo contrário, o temor do Senhor é o início da sabedoria, conforme mencionado em Gênesis capítulo 3. Para a mulher, Deus declarou que multiplicaria grandemente a dor do parto, que ela daria à luz a filhos com dor. Além disso, seu desejo seria voltado para o marido, e ele teria autoridade sobre ela e seria responsável por ela. A Adão, o Senhor Deus disse: porque você deu ouvidos à voz de sua mulher e comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Gênesis capítulo 3. Você ouviu atentamente a voz da sua esposa e comeu do fruto da árvore que eu te ordenei expressamente que não comesse. Agora por sua causa a terra está sob uma maldição. Comerás do fruto dela com dor e labuta todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos crescerão para ti, e comerás as plantas do campo com o suor do teu rosto. Comerás o pão com esforço até que retornes à terra, pois dela foste formado, do pó, e ao pó retornarás. De fato, as ambições e a busca pelo poder podem levar o homem a tentar se igualar a Deus, mas ele é apenas pó. Os castigos mencionados são uma forma de justiça e consequência pelos pecados de Adão e Eva. Eles seriam afligidos com dificuldades na alimentação, tendo de trabalhar arduamente para obter seu sustento. Além disso, a influência de Eva sobre o marido resultaria em uma dinâmica de domínio, em que ela estaria sujeita à autoridade dele. A serpente certamente trouxe destruição à raça humana, mas ela também será aniquilada no final. Mesmo nesse estado caótico, Deus fez previsões graciosas. A humanidade está destinada a experimentar a morte
e não viverá para sempre. No entanto, para assegurar a continuidade da raça humana, crianças continuarão nascendo. As punições permanecerão independentemente dos esforços das pessoas para acabar com elas, pois o pecado está presente e essas punições são consequências desse pecado. Todos os pactos de Deus com as pessoas, incluindo os pecadores, podem ser rastreados até a desobediência de Adão e Eva. No entanto, Deus é um Deus salvador, como evidenciado pelo fato de ele ter providenciado roupas para Adão e Eva. A Bíblia de fato menciona que o animal foi sacrificado para fornecer roupas de pele a Adão e Eva. Mais tarde, todos os sacrifícios de animais realizados por Israel seriam parte da provisão de Deus para mediar a maldição do pecado. A ideia era que uma vida fosse sacrificada em troca de outra vida. Essa pele com a qual Deus vestiu Adão e Eva serviu como um lembrete constante da provisão divina. Enquanto o homem e a mulher antes desfrutava da vida eterna, agora a morte estava presente. Onde havia o prazer, agora havia dor. Onde havia também abundância, agora havia escassez e teria que trabalhar. Onde antes havia comunhão perfeita, agora havia alienação e conflito. Após esses eventos, Eva deu à luz seu filho. No entanto, a jovem raça humana rapidamente se desviou para o pecado, iniciando uma trajetória trágica, como descrito em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Agora Eva concebeu e deu à luz Caim. Ela exclamou: eu obtive um filho, um homem, com a ajuda do Senhor. O significado do nome Caim pode ser interpretado como eu o tenho ou aqui. É possível que Eva tenha acreditado que Caim era a semente prometida por Deus, o libertador que viria através dela. Após Deus amaldiçoar a serpente, Eva pode ter pensado que estava segurando em seus braços o Messias, aquele que salvaria o mundo inteiro. Mas na realidade, conforme mencionado em Gênesis capítulo 4, versículo 2 ao 5, Eva deu à luz seu filho Caim e mais tarde deu à luz seu irmão Abel. Cuidava de rebanhos de ovelhas e cabras, enquanto Caim cultivava a terra. Com o tempo, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos frutos da terra, enquanto Abel trouxe uma oferta dos seus melhores primogênitos de seu rebanho, incluindo as porções de gordura. O Senhor teve respeito por Abel e sua oferta, mas não teve respeito por Caim e sua oferta. Isso levou Caim a ficar extremamente zangado e indignado e demonstrar um comportamento aborrecido e hostil. Caim estava extremamente irado e seu semblante caiu. A inveja, sem dúvida, foi a fonte de sua raiva, pois ele não recebeu a aceitação de Deus, enquanto seu irmão Abel recebeu. A epidemia do pecado se intensificou rapidamente na humanidade. Caim agora cometeu pecados relativamente sofisticados, como o orgulho espiritual e a hipocrisia. O nascimento de Abel e a oferta de Caim são o foco desse estudo. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, o Senhor falou a Caim, perguntando por que ele estava tão zangado e irritado. Deus disse que se ele fizesse o bem e acreditasse em fazer o que era aceitável e agradável para Deus, ele seria aceito. No entanto, se ele não fizesse o bem e ignorasse as instruções de Deus, o pecado permaneceria à porta e invadiria ele, mas ele deveria dominá-lo. O desejo de Deus era que Caim dominasse o pecado. Deus já conhecia o futuro de Caim, mas ele queria que Caim descobrisse por si mesmo, para que pudesse lutar contra os impulsos internos de violência e raiva. Conforme lemos, Deus disse a Caim que se ele não fizesse o bem, o pecado estava à porta. Caim recebeu um aviso de Deus sobre o potencial destrutivo do pecado. Caim teve uma escolha: poderia se abster do pecado e ser abençoado, ou ceder ao pecado e ser consumido por ele. A jovem raça humana, infelizmente, se desviou rapidamente em direção ao pecado, o que resultou em uma trajetória triste. Nesse contexto, o esperado Redentor foi encontrado como um assassino, e Abel, o segundo filho, foi a vítima desse assassinato, conforme descrito em Gênesis capítulo 4 e versículo 9. Deus então perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Embora Deus já soubesse a resposta para essa pergunta, ele queria dar a Caim a oportunidade de confessar seu pecado. Caim, no entanto, escolheu mentir e respondeu: não sei, sou eu o guardião de meu irmão?
Deus desejava que Caim confessasse a gravidade de seu crime e pecado, ao permitir que ele admitisse sua culpa. Após tentar em vão enganar a Deus, Caim percebeu que sua tentativa era absolutamente fútil e uma loucura completa. Acreditar que poderia esconder seu pecado de Deus, ou que Deus não sabia do paradeiro de Abel. A fúria assassina de Caim foi impulsionada puramente pelo ciúme espiritual. Judas capítulo 1, verso 11, adverte sobre o caminho de Caim, que envolve incredulidade religiosa, uma religião vazia, que leva ao ciúme e perseguição daqueles que são verdadeiramente piedosos, resultando em raiva assassina. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 10 ao 12, o Senhor disse a Caim: o que você fez? A voz do sangue inocente de seu irmão está clamando a mim na terra, por justiça. Agora você é amaldiçoado na terra, que abriu sua boca para receber o sangue derramado do seu irmão pelas suas mãos. Essa palavra reflete a justiça divina e a consequência do ato terrível de Caim em tirar a vida de seu irmão Abel. A maldição lançada a Caim. Como consequência de seu crime, Deus falou a Caim sobre a punição que ele receberia. Ele disse que quando Caim cultivasse a terra, ela não produziria mais suas colheitas com abundância, mas resistiria e dificultaria o seu trabalho. Além disso, Caim seria um fugitivo e vagabundo, sem ter um lar ou uma pátria, condenado a um exílio perpétuo. A menção de sangue clamando a Deus no chão é um conceito que é trazido repetidamente em livros posteriores da Bíblia. Isso descreve como o sangue dos assassinos impunes contamina a terra, clamando por justiça. No entanto, o sangue de Abel falava de julgamento, enquanto o sangue de Jesus é diferente, falando de coisas melhores, como a graça e a redenção, uma vez que ele pagou o preço pelos pecados da humanidade. A maneira como as bênçãos e maldições funcionam não é difícil de entender. Pelo contrário, ambos operam de acordo com leis eternas e imutáveis que a Bíblia nos traz. É só obedecer a Bíblia e viver debaixo das bênçãos de Deus. Como consequência, Deus marcou Caim com um sinal que o identificaria e serviria como um salvaguarda. O que exatamente era esse sinal não é especificado nas Escrituras, levando várias especulações e debates ao longo dos anos. A palavra traduzida como marca é Oaf, que também pode ser traduzida como sinal ou símbolo em outras partes da Bíblia hebraica. Portanto, a natureza exata da marca de Deus em Caim não é identificada pela palavra hebraica utilizada. No entanto, o propósito da marca era indicar que Caim não deveria ser morto. Algumas teorias sugerem que a marca poderia ser uma cicatriz invisível ou até mesmo uma forma de tatuagem no corpo de Caim. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre sua forma ou aparência. Conclusão: a queda de Adão e Eva não é apenas uma história antiga, mas uma reflexão profunda sobre a natureza humana, de suas fraquezas e sua busca eterna pelo poder. Ao testemunharmos a desobediência de Adão e Eva e suas consequências, aprendemos lições valiosas sobre a natureza humana. A tentação e o pecado nos rodeia diariamente, e essa história nos desafia a enfrentá-los com sabedoria e discernimento. Através da história da queda, somos lembrados de que errar é humano, mas também somos inspirados a superar nossas falhas e buscar a redenção em Jesus, e cada dia sermos melhores. Adão e Eva enfrentaram as consequências de suas ações, mas também encontraram a esperança de uma nova chance. Chegamos ao fim desta incrível jornada através dos mistérios e significados da queda de Adão e Eva. Ao explorarmos essa história lendária, percebemos que ela vai muito além de um simples conto do passado e uma narrativa intemporal que nos convida a refletir a condição humana em nossa busca incessante pela sabedoria e pela redenção. Despeço-me com gratidão e com o desejo que vocês encontrem inspiração na eterna história da queda de Adão e Eva e sigam em frente, sempre em busca das bênçãos de Deus.